Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É com imenso prazer que estou aqui mais uma vez para meditarmos na santa e bendita palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 20, onde diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Nesse versículo aqui contém, claro, pensamentos, mas aqui o pensamento-chave que vamos meditar sobre ele, sobre guardar o depósito que a ti foi confiado. Te convido para assentarmos na cadeira de Timóteo, ou seja, assumirmos a posição que Timóteo assumiu diante do apóstolo Paulo e recebeu essa incumbência aqui, esse aconselhamento para guardar o depósito que a ti foi confiado. Não foi só Timóteo que recebeu um depósito, o qual ele deveria guardar. Você recebeu um depósito. Eu recebi um depósito. Cada filho e filha de Deus tem recebido um depósito especial da parte de Deus e cabe a você, cabe a mim, guardar esse depósito até o dia final. E dentro desse versículo, Paulo ainda diz assim, para que Timóteo tivesse horror dos clamores, né, e também da oposição da falsamente chamada ciência. Por que falsamente? Porque ciência mesmo é a ciência de Deus. Ciência significa conhecimento. Então, o conhecimento de Deus, essa é a verdadeira ciência. O que os homens chamam de ciência não pode chegar perto da ciência de Deus. Então, por isso aqui diz de a falsamente chamada ciência. Eu posso dizer isso com propriedade. Eu lecionei ciências, claro, sou licenciado para essa disciplina, inclusive, e temos encontrado tanta contradição na ciência dos homens que dá até vergonha. Eles afirmam uma teoria até certo ponto, depois muda tudo. A própria tabela periódica, né, para quem estuda química, sabe que vive sendo reformulada ou sofrendo atualizações, coisas desse tipo. E aí é só um pequeno, um toque pequeno no assunto. Mas então, em outros âmbitos do conhecimento humano, você encontra que sempre está tendo que ser retocado, renovado o entendimento ali, porque eles não conseguem consenso por tanto tempo. Haja visto o próprio sistema solar, uma vez anunciavam que o sistema era geocêntrico, a Terra sendo o centro do sistema solar ou do universo. Depois não, já é heliocêntrico, o Sol é o centro. Então, não vamos discutir esses assuntos, deixa a ciência estar bem, né, para quem não tem condições de ir mais do que isso. Então, fica de bom tamanho conhecer as coisas no âmbito científico. Mas para quem tem a ciência de Deus, então conhece além destas coisas. Então, não tem nem mesmo como conversar, levar adiante uma conversa para quem não conhece a ciência de Deus. Mas eu estou falando para cientistas espirituais. Estou falando para mulheres, para homens, para crianças, para jovens, anciãos que têm conhecimento da verdade. Bem, então, ó Timóteo, guarda o depósito que a ti foi confiado. Bem, esse aconselhamento de guardar o depósito, nós temos mais escrituras que também falam sobre esse assunto. Eu disse 2 Timóteo, perdão, é primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 20, o que nós lemos, tá? Não segunda carta, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 20, é o que foi lido. Agora sim, eu vou tomar alguma escritura na segunda carta a Timóteo. Nós teremos aqui no capítulo 1, eu vou tomar uma escritura no verso 12. 1 Timóteo agora, capítulo 1 também, verso 12.
por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então agora a Escritura está dizendo que Deus é fiel, é poderoso para guardar o meu depósito. Então tem a parte onde você devemos guardar o depósito que nos foi confiado, mas Deus, nós não somos nada sem Deus. Então Deus é fiel para guardar esse depósito para nós. E temos também no verso 14, da mesma 1 Timóteo 1,12 e também 2 Timóteo 1,12 e 2 Timóteo 1,14. Quero tomar o verso 14 aqui que vai dizer assim, está dizendo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, sem o Espírito Santo, quem sou eu, quem é você para dizer que vai guardar depósito? Mas é que Deus tem dado o seu Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. E como lhe obedecer? Daqui a pouco vamos ver algumas outras escrituras acerca desse assunto de obedecer. Então, temos a incumbência, sim. Temos essa responsabilidade de guardar o depósito, mas por outro lado temos a capacitação do Espírito Santo para que ele em nós guarde esse depósito. Bem, claro que esse depósito é a palavra de Deus, esse cabedal, esse capital importantíssimo para nos guardar até adentrarmos para a dimensão celestial, ou seja, sairmos desse corpo terrestre para o corpo celestial. Bem, eu quero tomar alguma escritura agora no livro de São Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 30. Aqui diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bem, nessa escritura de Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, fala sobre ide, por todas as nações. Agora, batizando, é claro, elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu quero que você tenha o cuidado de observar que não diz no plural, diz no singular, no nome e não nomes. Então, não são 3 nomes, um nome, que é o nome do Pai, mas Pai não é nome. No nome do Filho, Filho também não é nome. E do Espírito Santo, que também não é nome. Então, se não é nome, é o que então? São títulos. Pai é o título daquele que é pai, Filho, título para aquele que é filho, e Espírito Santo é o Espírito que é santo, que não é mundano, que não é profano, certo? Mas tudo isso, todos esses títulos têm um nome. Então, Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo é o nome que é sobre todo o nome. Mas então, estou negligenciando o nome do Pai? Não, você está honrando, porque o nome do Pai é Jesus. O nome do Filho é Jesus e o Espírito Santo é o próprio Pai que gerou Jesus. Você lê em São Mateus, quando você tiver tempo, São Mateus capítulo 18, ou São Mateus capítulo 1, verso 18, a seguir, você vai ler a história ali, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E aí então você vai ver, se inteirar, que estando Maria, sua mãe, grávida, ou desposada com José, achou-se ter concebida do Espírito Santo. E daquele de quem a mulher concebe, aquele é o pai da criança. Então, o pai de Jesus é o Espírito Santo. Jesus tem o DNA do Espírito Santo. Agora, Espírito não tem corpo, não tem carne, não tem sangue. Então, todo o sangue de Deus é o sangue que foi formado, a célula sanguínea que foi criada no ventre de Maria. E daquela célula de vida veio, então, todo o restante do desenvolver daquele corpo. Então Jesus tem um pai, só que o lado importante disso é que Jesus tornou-se Emanuel, Deus conosco. Inclusive, no Antigo Testamento, há uma promessa que diz
que um menino, uma virgem concebeu e um filho se nos deu. Veja bem, esse filho é Jesus, apontava para Jesus. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, em forma corpórea, então já estava essa profecia. E seu nome será Deus Forte. Então em Jesus cumpre sim a deidade. Deidade, a palavra deidade não é bem divindade. Deidade, ela sugere que dois seres estão habitando em um só corpo. Por isso, deidade. Por que dois seres num só corpo? Não são dois deuses, nem duas pessoas. Isso não é dualidade, não. Mas a deidade é que a parte divina, a parte espírito, está morando na parte corpo. É como se fosse software e hardware na linguagem de informática. Você somente com software, você não faz nada. Você só com um aplicativo, sem ter onde você rodar esse aplicativo, você não faz nada. Então, Deus é espírito. E ele então se instalou no seu filho. E assim então, tanto a parte divina invisível, quanto a parte divina também visível. E a parte mortal, aquela que nasceu e que morreu, mas que ressuscitou dos mortos, então essa parte visível, poderíamos chamar de hardware, ou corpo, a parte rígida de Deus. Então esse é Emanuel, é Deus conosco. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo bem, mas tá, então esse é o depósito que foi confiado a Timóteo. Deus na forma da palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esta mesma palavra tem vindo nesses últimos dias também, e tem sido confiada a mim e a você. E temos que guardar, agora só pelo Espírito Santo, como aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, nós vemos no verso 14, né? Pelo Espírito. Deixa eu até ler novamente essa escritura aqui. Só assim, eu já passei aqui a página, mas tudo bem. Guardar esse depósito pelo Espírito Santo, é o que diz, que afirma essa escritura. Bem, então Mateus 28, verso 19 e 20, eu quero frisar aqui no verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então acontece, Timóteo era um obreiro. Eu sei que eu estou falando para irmãos, para irmãs, para pessoas, e você pode dizer, pastor, mas eu não sou um obreiro, eu não sou um evangelista, eu não sou um pregador, não sou uma pregadora. Mas você tem a incumbência igualmente de guardar o depósito que a ti foi e está confiado. Bem, então, Timóteo tinha que cumprir isso aqui, ó. Eu também tenho que cumprir. Ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E acontece que muitos obreiros são fraudulentos, eles cometem fraude ensinando as pessoas a guardar algumas coisas apenas. E não ensinando a guardar todas as coisas. Quais são todas as coisas? É impossível que nesse pequeno vídeo eu diga tantas coisas, mas só para que você não fique sem exemplos aqui. O batismo correto no nome do Senhor Jesus Cristo, a maneira correta de crer na divindade, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então não há dois deuses. Então crer em uma dualidade, que há dois deuses, está errado, é paganismo. Você está indo para o politeísmo. Crer em três pessoas distintas, você pode crer, deve crer em três manifestações do mesmo Deus. Até mais que três ele tem, mas pessoa na divindade, a única pessoa é a do Senhor Jesus Cristo. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Correto? E então, a maneira correta de compreender, de receber a deidade, certo? Então, depois de você aprender a guardar todas as coisas, e você então recebe o Espírito Santo, que foi prometido ser dado para aqueles que lhe obedecem, então você recebe o batismo na forma correta, você toma a Santa Ceia com pão asmo, pão sem fermento, você usa o vinho e não suco na Santa Ceia. Ao terminar de tomar a Santa Ceia, participar do pão e do vinho, você segue lembrando que Jesus ensinou em São João, capítulo 13, sobre o lava-pés. Ali não é uma sugestão de Jesus, ali não é um símbolo de humildade, um símbolo de amor, ali são mandamentos do Senhor. E Jesus diz que eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, é uma ordenança
O lava-pés é uma ordenança, não é uma opção, não é facultativo. Então, se vocês me chamam Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu sou. E se eu, Senhor e Mestre, né, vos lavei os pés, vós, ó o verbo dever, aqui ó, verbo, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Muito bem, então isso é ensinar a guardar todas as coisas. Aí vem as demais coisas, crer que Deus envia profetas. Jesus mesmo diz, eis que eu vos envio, não é nem no futuro e nem no passado, conjugado o verbo no tempo presente, eis que eu vos envio profetas. Então, os profetas do Antigo Testamento terminaram em João. A lei e os profetas terminaram em João como? A missão deles. A lei serviu de aio. A Bíblia diz aio, que quer dizer pedagogo ou condutor. Ou seja, a lei e os profetas vieram conduzindo a humanidade até que chegasse Jesus. E Deus é tão didático e cuidadoso que antes do reino de Deus ser apresentado através de Jesus Cristo, Deus colocou um profeta, inclusive ele chamou de o maior profeta que a humanidade já viu. Foi João Batista, João o Batista, porque foi o último dos profetas. E assim então, ele foi o maior. Mas Jesus já deixou claro que qualquer um desses que serve a Jesus, que recebe o reino, o menor no reino dos céus é maior do que ele, maior do que João. Por quê? Porque se você fosse desenhar uma reta, você fosse traçar uma reta numérica, eu vou dar exemplos matemáticos, para mim fica bem mais fácil. Se você traçasse uma reta e numerasse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente, então você teria a lei e os profetas. Quando chegou em João, terminou a lei e os profetas. Aí depois, então, você continua cortando esta reta. Aí depois de João, qualquer um que tiver depois de João é maior que ele, porque vai progredindo reino adentro, né? Aqueles que são recebidos no reino. E é claro, e que recebe o reino messiânico. Isso na época de Jesus, na sua primeira vinda. E o tempo então passou. Um povo está sendo tirado dentre os gentios, um povo para o seu nome, um povo zeloso de boas obras. Mas tudo que começa também tem fim. É a tempestividade, é as coisas de Deus acontecendo dentro do tempo. Então João, o Batista, ele foi uma junção, ele foi um precursor para introduzir o Messias. E introduzindo Jesus, João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque agora Jesus já assume dali para frente e já passa a ser maior que João. João admitiu isso. Eu não estou fazendo jogo de palavras. Se você fosse fazer sinais matemáticos de maior, menor, então você ia fazer um sinal indicando que após João, o sinal indica que Jesus é maior do que João. E o próprio João fala que ele está preparando o caminho, mas o que vem após ele é maior. Fala, é maior do que eu. Então Jesus veio já após João. E assim sucessivamente. Quanto mais você vai caminhando, então mais você vai caminhando para maior, para mais. Sinal positivo. E isso chegou até nos nossos dias. Caminhou através das eras da igreja, passou por mares, passou por ilhas, passou por perseguições, por abafamentos, tentativas de fraudes de todas as maneiras, fraudes religiosas, fraudes políticas, passou pelo Concílio de Nicéia e teve ali aquela discussão de Ários, a discussão trinitariana, e isso veio vindo, e a interferência de Constantino, tudo mais, e tudo isso veio evoluindo, passou pelas eras dos reformadores, né? Tem tantos nomes aqui, eu não vou tomar tempo aqui para o vídeo não ficar longo, mas pelo menos Martinho Lutero, houve outros reformadores antes de Lutero, mas que não obtiveram êxito total, porque não era para eles. Eles trabalharam, fizeram muita coisa, é muito reconhecido o seu trabalho, mas em Martinho Lutero, como um cisne flutuando acima da tempestade, acima das águas, a mensagem de Lutero, a mensagem de Deus através de Lutero, sobrepujou todas as perseguições e ela sobressaiu, e então dali veio a reforma. E todo aquele movimento, depois teve a reação com a contra-reforma,
Mas finalmente chegou a era pentecostal, onde Deus restaurou os dons pentecostais, fechando o círculo de 360 graus, fechando, e a era pentecostal relembrando a era primitiva, quando lá no começo das eras, lá no tempo de Paulo, na era de Éfeso. Então, ingressamos para a era, é claro, passou por John Wesley, né? Santificação, justificação em Lutero, santificação com Wesley, batismo do Espírito Santo com os pentecostais. Mas encontramos que os dons são personificáveis. E os homens então começaram a imitar os dons. E hoje você vê tanta imitação barata e pessoas querendo que as pessoas acreditam que elas estão discernindo, quando não estão. Elas estão chutando, elas estão, como diz um irmão, atirando pedra em coelhos, estão jogando palavras para ver se acertam. Ah, daquele lado ali tem uma mulher com dor na coluna. Aqui na audiência eu estou vendo que tem um homem que está sentindo isso, sentindo aquilo. Mas não são discernimento de verdade. Agora, Deus prometeu trazer o discernimento de verdade. Ele prometeu restaurar a fé original, a fé dos filhos desses últimos dias, a fé dos pais pentecostais originais. E Deus fez isso, Ele prometeu e Ele cumpriu. E Ele enviou um profeta mensageiro, e através desta mensagem, que não é do profeta, é a mensagem de Deus através de um ministério profético, novamente a palavra de Deus veio ao profeta. Como nos dias de João o Batista, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra a João no deserto, agora da mesma forma também. A palavra de Deus veio ao profeta também no deserto. E assim essa palavra chegou aqui aos nossos dias. E nós temos que guardar isso, esse depósito que nos foi confiado. Se nós não guardarmos, nós vamos incorrer em problema sério. Por quê? Porque Deus não tem compromisso em nos guardar se nós não guardamos o depósito que nos foi confiado. Eu quero tomar uma escritura aqui no livro de Gálatas, está bem aqui comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O apóstolo Paulo dando aqui uma lição de moral, chamando a atenção dos nossos irmãos gálatas. Paulo diz: vocês são tão insensatos, gálatas, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne, pela carne. É um exemplo típico de congregação de pessoas que não guardaram o depósito, receberam o depósito, começaram no Espírito, programas de rádio, oração pelos enfermos, fé apostólica, tudo correto. Depois isso ficou só nas lembranças, só nas fotos, só nos vídeos, porque começou a pouca vergonha, marcando encontros imorais, usando até mesmo escritórios das congregações. Eu conheço casos pessoais, tá? Eu mesmo fiz parte de uma congregação que não me restou outra alternativa senão aquela: sai dela, povo meu, para que não incorra nos seus pecados, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. E sei que estou falando para pessoas que provavelmente teve que fazer isso ou terá que fazê-lo, porque não resta outra alternativa. E então são obreiros fraudulentos que não ensinam as pessoas, e nem eles próprios estão com disposição para guardar todas as coisas que Jesus tem mandado. E então pulam parte das Escrituras, e quando o assunto é sobre o Filho do Homem, eles fazem de conta que não conhecem o assunto ou atacam-no veementemente porque não conhecem. Sabe que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que nega, ou seja, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, e pronto, é assim que as Escrituras dizem. Então, como que Jesus Cristo veio em carne? Ele veio na forma da palavra, o verbo que se fez carne. E na época de Jesus, Emanuel, o verbo estava em Jesus, a palavra. Mas e nesses últimos dias, como que está? Ainda está em Jesus, só que Jesus veio na forma da palavra. E assim, esta palavra não são letras, meras letras, tinta e papel e a capa da Bíblia, não é isso. É a palavra sendo instalada, como você instala num sistema operacional. E eu disse no início, como software e hardware.
Você é o corpo da palavra nesses dias. Você que eu digo assim, você que é revelado. Então, a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, é a parte rígida, é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E esse corpo, Tiago fala que o corpo sem espírito está morto. Então não adianta a igreja falar que é a igreja de Jesus se ela não tem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito de Cristo é que opera na verdadeira igreja. E se ele opera, essa igreja faz as coisas que Jesus Cristo fez. Ou seja, é Jesus Cristo vindo outra vez na forma da palavra, preparando um povo zeloso de boas obras, antes que o próprio Jesus apareça na forma literal nos ares, mas não é um espetáculo público, ele nem mesmo desce à terra, seus pés não pisam esse planeta, ele vem e o encontro é nos ares, e é um encontro secreto, somente os eleitos, somente os arrebatados, os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e arrebatados juntamente com aqueles, para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então veja, não há Jesus andando sobre a face da terra na forma do Filho do Homem no arrebatamento. Não, não e não. Isso são as Escrituras. Se você quer ver Jesus andando novamente na face da terra, é agora, através da sua igreja. Muito bem, vamos prosseguindo aqui, porque temos que encerrar para o vídeo não ficar longo. Vamos tomar... Eu tenho aqui uma próxima escritura, vamos ver. Timóteo, já li, né? Já li Timóteo. Agora eu vou tomar na carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. Aqui diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Maravilha! Lembro de um velho hino que um irmão cantava há muito tempo. Eu sinto que os mandamentos não são pesados para mim. Então, os mandamentos de Jesus não são pesados para a igreja, não são pesados para a ovelha de Jesus Cristo. Aliás, são prazerosos. Então, é gostoso servir a Jesus. Servimos com prazer. O nosso prazer está na lei do Senhor e na sua lei. E meditamos de dia e de noite, com muita alegria. Então, e os seus mandamentos não são pesados. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 3. Não deixe de ler, passar por essas escrituras em casa e meditar nelas. Vamos seguindo em frente aqui. Eu tinha lido na carta de João, primeira carta de João. Agora eu quero ler no Evangelho de João. Evangelho do apóstolo São João. Eu tenho aqui algo que eu quero tomar aqui juntamente com você. Evangelho de João, capítulo 8. Nós leremos essa passagem aqui. João, capítulo 8, versos 51 e 52. Esses dois versículos aqui na sequência. 51 e 52. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se nunca aqui é pesado, hein? Nunca verá a morte. Verso 52. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Bem, é claro que era de se esperar que judeus, esse povo incrédulo aqui, iam dizer isso mesmo, né? Exato, os judeus. Os judeus incrédulos, é claro, porque nem todo judeu era incrédulo. Então, uma pequena quantidade de judeus receberam. Jesus veio para o que era seu e os seus, os judeus, não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, a grande massa judaica não recebeu Jesus. Ficava confrontando Jesus, achando que Jesus tinha mentido. E tem gente escutando, assistindo esse vídeo, que com certeza tem esse pensamento aqui. Se Jesus falou que aqueles que guardassem o seu mandamento nunca verá a morte, e todo mundo, aqueles discípulos, que eu saiba, todos morreram.
Então Jesus mentiu? Tem uns críticos que criticam o ministério profético desses últimos dias. Esses dias, por acaso, eu fui dirigido por Deus, localizei olhando, passando pela internet, então encontrei ali. Era uma mulher, uma crítica. Já congreguei na mensagem, e ela diz ali um testemunho, por que ela não crê mais. Depois, logo na sequência, encontrei um homem. E aí os dois, né, se congratulando ali. E tem mais, eles formaram um grupo, né, de pessoas que não creem na mensagem. E tentam, então, formar um espaço, criou um ambiente na internet para pessoas assim. Pessoas que não creem, que rejeitam a revelação e vão para lá e começam a se justificar. Então, esses fariseus aqui, esses judeus aqui, eram desses. Eles poderiam dizer, então Jesus mentiu porque as pessoas morreram depois. Mas eles não entendiam que a linguagem que Jesus estava falando não era dessa morte natural, que todo mundo está destinado a morrer uma vez. É claro que eu creio que tem pessoas que não vão morrer, porque as Escrituras dizem que há um grupo nesses últimos dias que não verá a morte. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Então veja bem, seremos transformados, não seremos mortos. Então eu estou pregando, crendo que se Jesus vier agora, eu sou uma dessas pessoas que não terei tempo, a chance de morrer para encontrar com Jesus. E estou pregando para uma ala de pessoas que também crê nesse mesmo calibre, que haverá um grupo vivo na face da terra que não morrerão, mas passarão por uma transformação em um abrir e fechar de olhos. Então isso são as Escrituras, certo? Mas naquele tempo, todos já dormiram em Cristo. E então agora Jesus mentiu? Claro que não. Então há muitos hoje também que falam, William Branham profetizou e não cumpriu. Calma lá, você não conseguiu ver. Seus olhos estão cegados e você não conseguiu ver as profecias. Então não tem conversa com você, porque se você não conhece o abecedário, você não consegue distinguir uma vogal de uma consoante, espiritualmente falando. Estou falando isso porque o profeta ensina dessa forma. Como que Paulo também, se tá vivendo de leite desnatado, como que vou ministrar alimento sólido? Então, menino que não consegue ainda alimentar de alimento sólido, mas existe o alimento sólido para aqueles que são exercitados no espiritual. Bem, vamos então para frente aqui, para terminarmos. Já li São João. Sim, eu ainda tenho outra escritura em São João 14. Deixa eu tomar essa escritura aqui. João capítulo 14, versículo 24. Vamos ver o que diz aqui. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Que belíssima escritura. Então, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Jesus falando na primeira pessoa do singular. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Mas depois ele diz que as palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então as palavras que saíam, o som audível, as palavras, as letras articuladas e saíam em forma de palavras, eram ditas